Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Cor de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha aqui na TV São Carlos, canal 7 da TV a cabo. Ao meu lado, mais uma vez, Teixeira Júnior. Muito obrigado pela presença, Teixeira. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador da TV São Carlos, canal 7, TV a cabo. Uma semana importante para o futebol profissional de São Carlos. São Carlos terminou a participação no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, conseguiu brilhantemente o acesso para a Série A3 e nós teremos aí a grande final entre São Carlos e Fernandópolis, sendo que no próximo domingo nós teremos o primeiro jogo da final, que deverá ser na cidade de Fernandópolis, e a grande decisão, o segundo confronto no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, aonde o torcedor são-carlense de toda a nossa região terá a oportunidade de presenciar mais uma grande decisão. E nós esperamos que o São Carlos consiga aí o bicampeonato em relação à 2ª Divisão de profissionais do Campeonato Paulista. Com certeza, e é uma coincidência muito feliz, né? A gente vê que 10 anos depois da existência, do nascimento do São Carlos, a gente está novamente disputando um título, né? Da 2ª Divisão, é verdade, subimos, descemos, mas estamos aí disputando um título novamente. Olha, é importante e isso traz uma alegria muito grande para a própria cidade, para o próprio torcedor do São Carlos Futebol Clube. Em 2005, na fundação do São Carlos, no primeiro ano, São Carlos também fez uma participação brilhante no campeonato da 2ª Divisão, conseguiu o título da segundona e agora, depois de 10 anos, como você disse, repete a mesma façanha e vai em busca do título. Já conseguiu antecipadamente o acesso e agora nós vamos em busca aí do bicampeonato, do segundo título da 2ª Divisão. E o detalhe é que, mais uma vez, o São Carlos vai disputar, assim como há 10 anos atrás, a 2ª partida da final nos seus domínios. Quer dizer, aqui no Luizão, a gente vai ter definição do título daqui a 2 semanas aproximadamente, né, Teixeira? Olha, é muito importante em qualquer decisão, quando você faz o segundo jogo no seu estádio, perante o seu torcedor, com o apoio da sua torcida, isso acaba sendo um handicap muito favorável para qualquer equipe. E para o São Carlos não será diferente. Como eu disse, o primeiro jogo em Fernandópolis, vai enfrentar o FFC lá. É um jogo difícil, Fernandópolis é difícil de ser batido nos seus domínios, mas não é impossível. São Carlos tem aí uma boa equipe a nível de 2ª Divisão, vai em busca de um grande resultado. E é o que nós e o torcedor são-carlense espera, que a nossa equipe possa trazer um grande resultado, aí sim, para fazer a grande final. E um detalhe importante também, São Carlos joga por 2 resultados iguais. É verdade. Porque teve a melhor campanha durante todo o campeonato. Portanto, 2 empates dá o título para o São Carlos novamente. Com certeza. E é bom lembrar também que além desses 2 resultados iguais, o time do São Carlos, né, podendo jogar com o regulamento, vai enfrentar o 3º melhor da classificação geral. São Carlos melhor classificado da classificação geral. Em segundo ficou o Noroeste, que acabou empatando com o Fernandópolis e também subiu. Aí o São Carlos vai enfrentar o 3º colocado, que é o Fernandópolis. Em 4º no geral acabou ficando a Inter de Bebedouro, mas que ficou fora. E aí a gente vai ter a presença do Olímpia também na Série A3 de 2016. Bem, qualquer decisão, qualquer equipe que você enfrenta em uma decisão de um campeonato importante, como é o campeonato da 2ª Divisão, como é a Série A3, a própria Série A2, se torna difícil. Porque se a equipe chegou, e no caso a equipe do Fernandópolis, ao lado do São Carlos, chegaram essas 2 equipes à grande final, as equipes chegaram com mérito. E a gente analisando aí durante todo o campeonato, São Carlos fez um grande campeonato novamente. Começou aí um tanto titubeante,
fez algumas contratações pontuais, a equipe cresceu dentro da competição. Consertou o time, né? Consertou, o time se acertou. Rafael Guanais, um treinador jovem, mas muito inteligente, soube armar a equipe num esquema tático que jogava em São Carlos e num esquema um pouco diferente quando jogava fora do estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Deu muito certo, né? E que deu certo. E no Fernandópolis não foi diferente. A equipe também não começou bem o campeonato. Foi se estruturando dentro da própria competição e com méritos também. Chegou à grande final e vai enfrentar a equipe do São Carlos. Com certeza. É interessante a gente lembrar também que o time do São Carlos, apesar de enfrentar o Fernandópolis, os 2 jogos, o Fernandópolis tem uma campanha aí menor, acabou conquistando acesso com antecedência, assim como o Fernandópolis. Quer dizer, são 2 equipes que, apesar dessa pequena diferença de pontos na classificação geral, remetem a um equilíbrio muito grande. Olha, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, por si só, ele é muito equilibrado durante toda a competição. E isso nós pudemos sentir, nós da crônica, o próprio torcedor que acompanhou o São Carlos aí nessa participação na segundona, pôde sentir também. Existe um equilíbrio muito grande entre as equipes nesse Campeonato da Segunda Divisão. É um campeonato que tem idade limitada, a 23 anos, você pode usar 3 jogadores acima dessa idade, então isso acaba nivelando a própria competição. Com certeza, só 3 equipes acima dos 23, né? Para cada equipe. 3 jogadores para cada equipe acima dos 23 que você pode usar em cada partida. Agora vamos falar um pouquinho sobre as equipes que conquistaram o acesso. No grupo 4, conquistaram acesso o Fernandópolis e o Noroeste. Detalhe que o Noroeste quase ficou fora, fez o gol no finalzinho, né, Teixeira? Olha, são 2 equipes de muita tradição no futebol profissional do estado de São Paulo. O Noroeste de Bauru tem uma tradição muito grande, disputou aí a primeira divisão, teve grandes equipes no passado, diversos jogadores importantes, saíram do Norusca lá de Bauru para as grandes equipes, não só do futebol de São Paulo, mas do futebol brasileiro. Portanto, o Noroeste é uma equipe de muita tradição e uma equipe que se faz respeitar em todo o interior do estado de São Paulo. Por outro lado, o Fernandópolis, na longínqua cidade de Fernandópolis, nós que estivemos lá também em diversas oportunidades. Alfredo de Castilha, né? Alfredo de Castilha em Bauru, é Cláudio Rosante, se não me falha a memória, o nome do estádio lá na cidade de Fernandópolis. Também é um estádio bastante aconchegante. É verdade. E o Fernandópolis também tem tradição no futebol profissional do interior. É uma equipe que se agiganta quando joga em casa, sempre tem montado grandes equipes nos campeonatos profissionais em que disputa, sempre foi adversário dificílimo. E no passado também, quando nós tínhamos aí o Grêmio Esportivo São Carlense, quando se jogava na cidade de Fernandópolis, na cidade de Bauru, eram 2 adversários dos mais difíceis. Agora, com méritos, tanto o Noroeste como o Fernandópolis conseguiram, dentro do campo de jogo, também o acesso para a Série A3 do ano de 2016. Com certeza, o empate em 2-2 garantiu as 2 equipes agora na Série A3 de 2016. Detalhe que a Inter de Bebedouro brigava até o último minuto pela vaga, venceu o Lemense por 5-1 com categoria em casa, mas ficou fora por 2 golzinhos, Teixeira. A Inter de Bebedouro também, com uma história muito bonita também no futebol profissional do interior do estado de São Paulo. A Inter que teve esse ano aí como técnico Pinho, treinador bastante experiente, já passou em diversas oportunidades pelo futebol profissional da cidade de São Carlos. E é um rei da segunda divisão, né? Ele é um treinador que já conseguiu aí vários acessos com diversas equipes aí no nosso interior. O Pinho montou uma grande equipe na Inter de Bebedouro e a Inter fez uma boa campanha. Nós temos que dizer que a Inter fez também, teve uma grande performance no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Agora, um campeonato que tem aí 20 equipes, apenas 4 conseguem o acesso. A Inter brigou até na última rodada, perdeu aí por uma diferença de 2 gols no saldo de gols. Infelizmente, a Inter vai ficar aí para o próximo ano. Com certeza. E do grupo do São Carlos já havia garantido, né? Já estava tranquilo, já tinha conseguido acesso. E a outra equipe a conquistar o acesso também por antecipação, o Olímpia, outra equipe tradicionalíssima do interior. Tradicionalíssima. Equipe do Olímpia também, com grandes campanhas no Campeonato Paulista da Série A3, da Segunda Divisão, da própria Série A2, que o Olímpia já disputou. Eu disse a semana passada, é difícil você enfrentar a equipe do Olímpia lá no estádio Tereza Breda. É um estádio bastante diminuto,
um gramado diminuto, o torcedor fica bastante perto do campo de jogo e a equipe do Olímpia, quando joga no Teresa Breda, acaba se agigantando. É muito difícil você conseguir um grande resultado lá na cidade de Olímpia. O São Carlos foi para lá, já estava classificado, foi apenas em busca de um bom resultado. Foi um jogo de festa, né? É um jogo de festa para o Olímpia. Agora, um resultado que não acabou acontecendo para a equipe do São Carlos, mas o próprio resultado da cidade de Bauru acabou favorecendo a nossa equipe e a nossa equipe vai fazer a grande final contra a equipe do Fernandópolis. E para falar mais um pouquinho de São Carlos, o presidente Carlos Antunes cumpriu o que prometeu, né? Depois de conquistar o rebaixamento, conquistar entre aspas, né? Acabar amargando o rebaixamento ano passado, disse que ia subir esse ano e cumpriu a promessa. Foi importante. O Carlos Antunes, junto com a sua diretoria, como eu disse, a equipe não começou bem, uma equipe que começou o campeonato. Nós pudemos sentir que era uma equipe bastante fraca, os reforços acabaram chegando, a equipe foi se estruturando, se personalizando dentro da própria competição, ganhando força, conseguindo os resultados dentro do campo de jogo e brilhantemente conseguiu acesso por antecipação. E é bom que se diga, campeonato do ano que vem, 2016, campeonato da Série A3, é um campeonato muito mais difícil do que esse campeonato da segunda divisão. Então, tem que se reformular muito a nossa equipe, trazer reforços para que nós possamos fazer um grande campeonato da Série A3. Com certeza. Alguns nomes conseguem permanecer tranquilamente na Série A3, como é o caso do goleiro Tom, por exemplo, né? O atacante Elton também mostrou ter bastante qualidade, alguns jogadores como Mário Augusto, mas realmente precisa de reforços, né? Não, tem jogadores aí que têm condições, têm qualidades para se disputar uma Série A3, mas precisa aí de reforços, reforçar bastante essa equipe, porque o campeonato da A3 é muito mais difícil. Teixeira, para a gente conseguir finalizar o assunto do São Carlos, a gente vinha falando que precisa de alguns reforços. Você acredita que para o título dá para brigar de igual para igual com o Fernandópolis? Agora, depois do título, é pensar em 2016. Não, com a equipe que tem, dá para brigar. Com a equipe do Fernandópolis e tem tudo para conseguir o título da segunda divisão. Para a Série A3 do ano que vem, a equipe tem que ser reformulada. Como as outras equipes também, as outras três que conseguiram acesso. Como eu disse há pouco, o campeonato da A3 é um campeonato muito mais difícil. Entra aí um profissionalismo maior na Série A3, isso tem que ser levado em consideração. Tem que se trazer jogadores, aí não existe limite de idade, tem que se trazer jogadores a nível de Série A3 a nível de Série A2, para que se monte uma equipe forte, uma equipe coesa, que possa fazer uma grande campanha e, tomara a Deus, que possa conseguir também no ano de 2016 o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. Com certeza. Agora, para falar um pouquinho de eliminatórias, falar um pouquinho de seleção brasileira, o time da seleção não foi bem na estreia, né? Teve oportunidade, mas não conseguiu vencer o Chile, acabou perdendo por 2-0. Depois recuperou contra a Venezuela, venceu por 3-1, mudou a forma de jogar e logo tem mais jogos, já teve a convocação. Só para a gente dar um panorama geral, o que você achou desses dois primeiros jogos, Teixeira? Bem, em relação a Brasil e Chile, a equipe do Chile vem evoluindo ano a ano no futebol sul-americano. O Brasil enfrentou a equipe do Chile, enfrentou um grande adversário, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, e o Brasil acabou não indo bem. E um detalhe que a gente não pode esquecer, como o telespectador sabe disso, o Brasil não teve nesses dois jogos o seu grande astro, que é o Neymar, cumprindo suspensão. E o Brasil, sem o seu principal jogador, sem o Neymar, se torna uma equipe igual às demais, ou igual a quase todas as demais equipes sul-americanas. Ela não tem muita diferença sem o Neymar para a equipe do Chile, para a própria equipe do Paraguai, Colômbia, Uruguai, se torna aí nivelado com essas equipes. Agora, quando o Brasil tem o Neymar, se torna aí uma equipe, um diferencial. A equipe se torna superior em relação a essas equipes. O grande adversário é a equipe da Argentina, que também quando tem o Messi, porque também quando não tem o seu grande jogador, torna-se também aí uma equipe bastante mediana. A gente viu que a Argentina tem sofrido nessas eliminatórias, né? Está sofrendo aí. Começou muito mal, vem mal a equipe da Argentina e o Messi fora aí há 2 meses com uma grave contusão. Então a equipe da Argentina também tem sofrido. Em relação ao jogo da Venezuela, a Venezuela é
no meu entendimento, se não a mais fraca, uma das mais fracas nesse grupo do Brasil aí das eliminatórias. E o Brasil não poderia conseguir um outro resultado que não fosse uma vitória em casa, frente à fraca equipe da Venezuela. Com certeza. E agora a convocação já foi feita com mínimas alterações, na verdade só uma alteração muito mais gritante, que foi a entrada do Cássio, né? O Cássio que pode receber uma oportunidade aí. Foram convocados Jefferson, Alisson e Cássio. Você acha que o Cássio tem condições de ser titular da seleção brasileira já contra a Argentina, Teixeira? Olha, entendo que sim. Por aquilo que vem jogando no gol do Corinthians, o Cássio, no meu modesto entendimento, hoje é o melhor goleiro do Brasil. Com toda a tranquilidade. E deve ter a sua grande oportunidade. Já passou aí em algumas oportunidades pela seleção brasileira, não teve a oportunidade de aparecer em grandes jogos, mas eu entendo que agora chegou o momento do Cássio. O próprio Dunga, eu entendo que deva escalar o Cássio aí como titular, porque hoje o Cássio é um goleiro bastante experiente. E ele mostra muita segurança, muita confiança para toda a equipe. E isso é importante para toda e qualquer seleção, principalmente agora no mês de novembro, quando o Brasil terá pela frente a seleção da Argentina. A Argentina, como eu disse, sem o Messi, nós teremos o Neymar, mas aí entra uma rivalidade muito grande em campo. A gente já chega no Neymar. Vamos falar rapidinho aqui dos zagueiros, que continuam os mesmos, né? Miranda, Davi Luiz, Gil e Marquinhos. Zaga boa essa? Olha, eu diria que é uma zaga bastante regular. Eu não vejo como sendo uma boa ou uma grande zaga, mas é uma zaga regular. E se você olhar também, nós não temos aí, o próprio Dunga, o Brasil não tem outras boas opções em relação à zaga. O que tem de melhor está lá para o Dunga escalar. Então tá certo. No meio também praticamente a mesma coisa. Fernandinho, Elias e o Luiz Gustavo, né? Aí junto com o Renato Augusto que apareceu, tem Kaká, Oscar, Lucas Lima. Destaque para quem você dá nesse meio campo da seleção. A ausência do Lucas e do Felipe Coutinho com o retorno do Neymar. Olha, existem aí vários jogadores de meio de campo. O William também é um grande jogador, né? O Lucas Lima é um jogador que vem se diferenciando na equipe do Santos, teve as suas oportunidades, em 2 oportunidades na seleção foi muito bem. O Elias é um bom jogador que marca bem, se apresenta bem como elemento surpresa no ataque. Fernandinho é mais de marcação. O próprio Oscar é um jogador Dá que, para jogar de volante, né? No meu entendimento, o Oscar é um bom jogador. Ele pode ser muito útil para a própria seleção. E temos o Kaká também. Temos o Kaká, com toda a sua experiência também, deve ser olhado e analisado com todo carinho. Agora, o retorno do Neymar é muito importante, não só para o Brasil, mas para qualquer seleção do mundo. Com certeza. E aí o Neymar, para jogar ali pela ponta, você acredita que o Dunga coloque Ricardo Oliveira ou o Hulk mais centralizado? Porque o Ricardo Oliveira foi bem contra a Venezuela. Olha, eu colocaria o Ricardo Oliveira, mesmo com 35 anos. Tá jogando um bolão, né? Está numa fase espetacular, um condicionamento físico ótimo, um jogador que se cuida. E o futebol é momento. Quando o jogador atravessa um grande momento, você tem que aproveitar desse momento do atleta. E o Ricardo Oliveira atravessa um grande momento, visto que com 35 anos é o artilheiro disparado do Brasileirão. Tá certo. Então tá aí a opinião do Teixeira Júnior para você, as notícias que rondam todo o esporte aqui de São Carlos, do estado de São Paulo, também do Brasil e do mundo. A gente vai ficando por aqui e volta numa próxima. Um grande abraço e até lá! De placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar.